galera do oitavo ano, vamos realizar a correção da tarefa de casa da página 365, do número 3 até o número 15, se não me engano. Olha só, vamos lá. Ó. A número 3 fala o seguinte, para a gente assinalar verdadeiro ou falso para cada afirmação. E no caso das afirmações falsas, escrever uma justificativa para elas. A primeira que é, se dois pentágonos têm ângulos internos correspondentes com medidas iguais, então eles são congruentes. Pentágono, pessoal, é um polígono. E como a gente já sabe, os polígonos, para que eles sejam considerados congruentes, eles precisam ter os lados correspondentes congruentes. E eu escrevi errado, vamos apagar e escrever certo. Correspondentes congruentes, tá, tracinho aqui, e os ângulos correspondentes também congruentes. Então, a letra A, por conta disso, é lados correspondentes e os ângulos correspondentes congruentes. A letra A, por conta disso, ela se torna falsa, porque só fala dos ângulos, correto? Dos ângulos internos. Já a minha letra B diz o seguinte: se dois pentágonos têm os lados correspondentes com medidas iguais, então eles são congruentes. Também não é suficiente, porque eu preciso da conjugação das duas coisas. Eu preciso de lados e ângulos congruentes. A letra C. Dois quadrados, quadrado também é um polígono, sempre são congruentes, pois todos os seus ângulos são retos. Também não é suficiente, é falso, pois eu não sei a medida dos seus lados, eu preciso de lados e ângulos congruentes. E a letra D diz que se o triângulo FAE é congruente ao triângulo JPQ, então é F igual a JQ. Então, olha lá, EF é o primeiro e o último vértice que estão ligados. Para que ele seja congruente, tem que ser o primeiro daqui com o último daqui. E se a gente observar, EF é a mesma coisa que JQ. J e Q são os últimos, então essa daqui está verdadeira. Essa é a nossa número 3. Seguindo para a nossa número 4, ele pede, considere os dois triângulos da figura que são congruentes entre si. Então, eu já sei que eles têm as mesmas medidas. Complete a tabela a seguir com as medidas dos lados e dos ângulos dos dois triângulos. Eu vou pegar minha régua, vou começar pelo lado AB. Então, aqui, ó, medindo AB, eu tenho 2 centímetros. Ó, 2 centímetros. Medindo o BC, o BC tá aqui, ó, eu tenho aí 3,6 centímetros. 3,6. Eu não vou colocar em centímetro porque todos eles são centímetros e vai ocupar muito espaço. Então, aqui é 2, aqui é 3,6 e o meu último, eu vou medir assim ao contrário, dá 3 centímetros. Agora o PQ, o QR e o RP. PQ, aqui ó, tem 3,6 centímetros. QR, tá aqui ó, vai ter 3 centímetros. E RP, que tá aqui, ó, terá 2 centímetros. Logo em seguida eu vou para os ângulos, né? E aí ele me pede o ângulo A. O ângulo A, vamos lá, tá aqui, ó. O ângulo A, não posso me esquecer de alinhar bem. Eu consigo observar com clareza que ele é 90 graus. Então aqui, ó, 90 graus. O ângulo B tá aqui em cima, ó. Eu vou olhar para esse zero aqui, ó. Ele vai medir 56 graus. Peça ajuda de uma régua. Aqui, ó, para você conseguir enxergar. O 50 tá aqui, é o 56. Então, eu tenho aí 56 graus. E o ângulo C, vamos lá, no ângulo C, ó. Olhando ainda no zero lá de fora, aqui, ó, eu tenho, ó, 34 graus. Então, 34 graus. Ok? Indo agora para o outro triângulo, ele começa do ângulo P. Então, o ângulo P tá aqui embaixo, ó. Olha lá meu zero. Eu tenho aí, ó, o ângulo P, 56 graus. Então,
56 graus. O ângulo Q. Vamos lá no ângulo Q. Alinhando, eu tenho aí o ângulo Q igual a, ó, 36 graus. 36 não, perdão. Ficou por cima aqui a régua. 34 graus. E o último ângulo R é igual a, como vocês podem ver aqui, ó, 90 graus. Ok? E aí, na letra B, ele pede o seguinte: usando símbolos matemáticos, escreva a congruência dos dois triângulos, indicando corretamente os elementos correspondentes. Com os vértices, a gente consegue ver bem, ó. O A é congruente ao R. Então, eu vou começar triângulo e triângulo. O primeiro vértice é o A, é congruente com o R. O segundo, que é o B, será congruente com o P. Então, aqui, ó, B, P. E o último, que é o C, será congruente com o Q. Então, aqui é o Q. E aí eu coloco o símbolo de congruência no meio e finalizo a minha questão número 4. Ok, pessoal? Seguindo agora para a questão número 5, ele pede, para cada congruência de polígonos dada a seguir, completar as lacunas com a congruência entre os elementos indicados. Então agora, ó, o BO são esses dois primeiros, serão congruentes a esses dois primeiros, logo TE, com a barrinha em cima. O E, aqui, ó, o E são os 2 segundos, então serão os 2 segundos OM. Ou poderia ter posto também MO, mesma coisa. Aqui também, ó, ou ET, porque o segmento é o mesmo. E aqui no último, MB, M com B, é igual a U com T. Ou, mesma coisa, T com U. Ok, pessoal? Lá nos ângulos, ó, MOB, nessa ordem, MOB. Aqui vai ficar UET, na mesma ordem. UET, com o chapeuzinho em cima do E. Aí, EUT, OMB, OMB. E TEU, B, OM, na ordem que está mesmo, ok? Seguindo para a letra B, DU, ó, DUNO. Ou, como eu já coloquei, ON, tanto faz. EN, ó, EN, o final com início, SD. OV, são os dois do meio, então, A. E SA, EV. Pode trocar a ordem. Agora vamos para os ângulos. DUA é o NOV. EVO, então, SAU. ASD, VEN. Não esqueçam o chapeuzinho. E ONE, é UDS. Ok, pessoal? Essa era a número 5. Seguindo para a nossa número 6. Luísa formou o quadrilátero ABCD da figura com duas peças triangulares idênticas de um jogo. Então, aqui, ó, eu tenho dois triângulos idênticos, um azulzinho e um verde. Usando os símbolos matemáticos adequados, represente a congruência dos dois triângulos usados por Luísa para compor o quadrilátero. Para que eu faça a resposta da letra A, eu vou usar a letra B, que ele pede: escreva as 6 congruências envolvendo elementos correspondentes dos dois triângulos. Então, eu vou colocar aqui, ó, a letra A em branco e a letra B, ó. Como é que eu vou escrever as 6 congruências? Eu vou escrever as 3 correspondências de lado e as 3 de ângulo. Eu vou começar com o ângulo. Então, aqui, ó, o ângulo que tem o vértice A. Ele mede 90 graus ao ângulo que tem o vértice C aqui, ó. Então, A corresponde a C. O ângulo que tem o vértice B no triângulo azulzinho aqui, ó, esse aqui é o beta, ele corresponde ao que está no vértice D do outro triângulo.
E o ângulo que está no vértice D, do azulzinho, que é o alfa, corresponde ao B do outro. Agora eu vou para os lados, ok? O lado AB do triângulo roxinho, que é esse maior, corresponde ao CD no verde. O ângulo AD, o lado AD corresponde ao BC. E o lado BD corresponde ao DB no outro. Então, com essa informação aqui dos ângulos, eu já consigo escrever usando os símbolos matemáticos adequados à congruência. É o triângulo ABD, ABD, congruente ao triângulo CDB. Beleza? Seguindo para a letra C. Ele pede para a gente na letra C o seguinte: usando a propriedade da soma da medida dos ângulos internos de um triângulo, calcular o alfa mais o beta. Então, eu preciso somar os ângulos internos do triângulo. E aí eu tenho 90, pode ser qualquer um deles, vai dar o mesmo resultado. 90 mais alfa mais beta igual a 180 graus. Alfa mais beta igual a 180 menos 90. Logo, alfa mais beta igual a 90 graus. Entenderam? E aí, essa era a resposta da minha letra C. Alfa mais beta, que é o que ele pedia, é igual a 90 graus. E na letra D, ele me pergunta, o quadrilátero ABCD. Deixa eu apagar esses riscos aqui. E aí, o quadrilátero ABCD é um retângulo? Justifique sua resposta. Vamos verificar se ele é um retângulo. Bom, eu já sei que se eu juntar o alfa com o beta, vai dar 90 graus. Então, isso aqui é um ângulo reto. Por definição, quadrado e retângulo tem 4 ângulos retos. O retângulo não tem os lados iguais necessariamente. Então, se tem 4 ângulos retos, certamente, sim, é um retângulo. E por que é um retângulo? Pois tem 4 ângulos retos. Ok? Então era isso, pessoal. Vamos seguir para número 7, gente. A número 7 nos diz que nas situações abaixo aqui, o triângulo ABC é congruente ao STU, nessa ordem. Então, ó, o vértice A será congruente ao vértice S. O T ao U, só que eu não tenho ângulos, então eu vou precisar, na verdade, dos lados. Então, vou deixar anotadinho aqui, bem aqui, ó, a relação dos lados. O lado AB, que é esse primeiro aqui, ó, é congruente ao ST. O lado BC, que é o segundo aqui, ó, é congruente ao TU. E o lado CA ou AC, tanto faz, é congruente ao US. Então, vamos lá, ó. AB é o 3. Ele será congruente ao ST. ST ou Z. Então, aqui eu já descobri que Z é igual a 3. Z ficou feio, vamos botar bonito. Z é igual a 3. Aí, vamos para o próximo. BC. BC é esse aqui, ó. BC é congruente a TU. TU é esse aqui, ó. Então, o Y é igual a 2. E faltou o meu X. O X só pode ser o 4, né? É o único lado que sobrou. E aí, seguindo adiante, eu tenho na letra B um triângulo um pouquinho maior. Não faz mal. Vamos lá, ó. O lado AB é esse aqui, ó. É congruente ao ST. ST é esse aqui, ó. Então, para começar, eu vou ter 5y menos 5 igual a 3y mais 1. E aí eu vou precisar reorganizar, né? Eu vou ficar com 5y menos 3y igual a 1 mais 5. Isso me resulta em 2y igual a 6 e o y será 3. Então, seguindo aí adiante. BC. BC é esse aqui, ó. É igual a TU, que é esse aqui. Então, aproveitando aqui esses espacinhos, vamos lá, né? Gente, lembrando que o de vocês deve ser realizado
no caderno quadriculado. Eu estou fazendo aqui para que facilite a visualização de vocês. 2x menos x igual a 9. X igual a 9. Achei o valor do x. E para fechar, 2z igual a 12. Se 2z é igual a 12, o z só pode ser 6. Ok, pessoal? Deixa eu chegar um pouquinho para cá para vocês verem ela. Então, é isso, a número 7. Seguindo para a questão número 8, fala o seguinte. Usando palitos de fósforo idênticos, Marina montou um triângulo e um quadrilátero mostrados abaixo. Então, aqui tem o triângulo e aqui tem o quadrilátero. Se montar outro triângulo usando um único palito de fósforo em cada lado, ele será necessariamente congruente ao primeiro triângulo construído por ela? Justifique sua resposta. Então, sim, ele será congruente, porque quando ela montar um outro triângulo com os 3 lados de fósforo e com um fósforo só, esse triângulo será congruente ao novo triângulo através do caso lado, lado, lado. Então, aqui sim, a minha justificativa é pelo caso LLL, que é o lado, lado, lado. Ok, gente? A letra B fala o seguinte. Se Marina montar outro quadrilátero, usando um único palito de fósforo em cada lado, ou seja, usando também um palito de fósforo em cada lado, ele será necessariamente congruente ao primeiro quadrilátero construído por ela? E a minha resposta aqui será não. Nos quadriláteros não tem caso lado, lado, lado. Nos quadriláteros eu preciso ter lados e ângulos congruentes. E aqui não fala nada dos ângulos, então eu não tenho certeza. Então aqui, pois preciso ter lados congruentes e ângulos também. Então, pode ser que esses ângulos sejam diferentes do novo quadrilátero. Ok, pessoal? Essa era a número 8. Seguindo para a nossa questão número 9. A número 9 pede para a gente assinalar verdadeiro ou falso em cada afirmação abaixo e, se necessário, fazer um desenho no caderno representando a situação. Então, vamos lá. Se 2 triângulos têm os 3 lados correspondentes, é triângulo agora, ó, congruente, então esses triângulos são necessariamente congruentes, isso é verdadeiro, pelo caso lado, lado, lado. Porque se ele tem 3 lados iguais, com certeza ele é congruente. Se 2 triângulos, ou novamente triângulos, têm 3 ângulos respectivamente congruentes, 3 ângulos, seria A. Então, esse triângulo necessariamente é congruente? Não, não existe esse caso, então é falso. Se 2 triângulos novamente, tem 2 pares de ângulos correspondentes congruentes e os lados compreendidos entre esses ângulos também congruentes, então o lado está no meio. Aqui, ó, é ângulo, lado no meio. Então, esses triângulos são necessariamente congruentes? Sim, existe esse caso, então é verdadeiro. Letra D. Se 2 triângulos têm 2 pares de lados correspondentes congruentes e os ângulos formados por esses lados, então aqui eu tenho 2 lados que são congruentes e o ângulo formado por esses lados também é congruente, então eles são necessariamente congruentes, perfeito, pelo caso lado, ângulo, lado, verdadeiro. Se 2 triângulos têm 2 pares de lados correspondentes congruentes, 2 pares de lados correspondentes congruentes, LL, e um par de ângulos correspondentes também congruentes, então esses triângulos são necessariamente congruentes. Não necessariamente, pessoal, porque ele não fala que esse ângulo aqui, ó, par de ângulo correspondente também congruente, fica entre os lados. E eu não tenho nenhum caso chamado lado, lado, ângulo. Então, é falso. Eu não sei. Tá bom, gente? Essa era a número 9. Seguindo para a questão número 10 agora. Na figura abaixo, os segmentos PQ e MN são perpendiculares entre si. Então, aqui, ó, esse com esse formam um ângulo reto. E Q é o ponto médio do segmento MN, ou seja, tem mesma quantidade para cá e mesma para cá. Os triângulos MQP, esse aqui, ó, e NQP são congruentes? Qual o caso de congruência que você usaria para justificar esse fato? Bom,
Eu tenho aqui um lado que com certeza é congruente, que é esse, congruente é esse. Eu tenho um ângulo que é congruente. E esse lado, gente, é comum aos dois. Então, aqui, sim, esses triângulos são congruentes, pelo caso de congruência, que eu chamo de lado, ângulo, lado. Ok? Seguindo para a letra B aí. Vamos lá. Faça uma lista dos 6 elementos correspondentes congruentes desses dois triângulos. A letra B eu vou colocar aqui. Os 6 elementos são, vamos lá. Vou começar dois lados, ok? O lado PQ, que é o mais fácil. Ele corresponde, é congruente ao próprio lado PQ, porque ele é igual para o outro triângulo. Aí depois eu tenho o lado MQ, que é congruente a esse aqui, ó, que é o NQ. E só me sobrou um, que aqui é o PM, que é congruente ao PN. E agora eu vou para os ângulos. Então, ângulo P congruente ao ângulo P. Ângulo Q congruente ao ângulo Q. E ângulo M congruente ao ângulo N. E aí está a minha relação dos 6 elementos. Seguindo para a questão número 11 agora. O pentágono regular ABCDE foi dividido em 3 triângulos por meio das diagonais AC e AD. Quais desses triângulos são congruentes? Quando ele fala pentágono regular, gente, ele está me dizendo que todos os lados do pentágono são iguais. E, além disso, todos os seus ângulos também são iguais. Observem que esse ângulo que está sobre o vértice A, ele está sendo partido por 2 diagonais. Assim como esse que está no vértice D está sendo partido por uma e esse aqui por uma. Logo, os triângulos que são iguais são aqueles que têm o caso lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Quais desses triângulos são congruentes? O triângulo AED é congruente ao triângulo AB. Faltou ali o símbolo do triângulo, gente. Ai, meu Deus. Ao triângulo ABC. Indique o caso que garante a congruência apontada no item A. Eu acabei de falar, é o caso lado, ângulo, lado. Ok, gente? Questão número 12, pessoal. Em cada situação a seguir, são dados 3 triângulos, dos quais 2 são congruentes. Identifique os 2 triângulos congruentes e escreva o caso de congruência que garante, né? Então, olha só. Na letra A é mole, porque eu só tenho informações de lados, então eu preciso dos 3 lados iguais. Esse tem um lado 6, esse tem um lado 5, nada a ver. E esse tem lado 5, esse tem lado 5, então são o 2 e o 3. Eu já vou responder aqui, ó. 2 e 3. Pelo caso, lado, lado, lado. Ok? Esses são os triângulos congruentes do item A. Seguindo para o item B. No item B eu tenho uma informação de ângulo. E se a gente observar é lado, ângulo, lado. É o ângulo que está entre os lados. E aí eu preciso ter lados iguais e o ângulo na posição certa. Esse ângulo está na posição errada, porque está ângulo, lado, lado. Não existe esse. Então, aqui é o triângulo B com o triângulo 1 com o triângulo 3. 1 e 3. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Seguindo para a letra C, vamos lá olhar a letra C. Ó. Eu tenho ângulo, ângulo e um lado. Pode ser ângulo, lado, ângulo, mas porém não é, porque o lado teria que estar aqui, no meio, não é? Então, só pode ser lado, ângulo e ângulo oposto. Mas eu tenho que ter o ângulo oposto bem certinho, ó. Então, o ângulo oposto aqui ao 10 é o 90 graus. Aqui, o ângulo oposto ao 10 é o de 90 graus. E aqui, o ângulo oposto ao 10 é o de 80 graus, não é esse. Então, é o triângulo 1 e 2. A número 13 eu não passei, por ser devido a construções que a gente não trabalhou nos anos anteriores. Para finalizar, nós temos a número 14 e a número 15. E aí, vamos lá, ó.
Em cada par de triângulos, marcas iguais indicam elementos congruentes. Verifique quais são os triângulos necessariamente congruentes e escreva o caso de congruência correspondente. Então, na letra A, esses triângulos certamente são congruentes. E eles são pelo caso ângulo, lado, ângulo, porque o lado fica entre os dois ângulos. Na letra B, eles também são congruentes, mas agora pelo caso lado, lado, lado. Na letra C, também, mas eu não tenho o caso lado, lado, ângulo, e nem lado, lado e ângulo oposto. Não tem esse caso. Então, eu vou precisar de uma outra opção. Qual é? Observem que a figura que está aqui no meio, ó, ela é um retângulo. E o retângulo tem esses lados paralelos de mesma medida. Então, esse lado aqui, ó, tem exatamente a mesma medida desse daqui. Logo, os triângulos são congruentes pelo caso lado, lado, lado. E esse ângulo não tem nada a ver com a história, ok? Vamos seguir para a letra D. A letra D seria ângulo, ângulo, ângulo. Como não existe esse caso, eu não posso garantir a congruência. Não tenho como garantir a congruência. Não posso garantir, logo, não posso dizer que são congruentes. Na letra E, eu posso garantir pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Na letra F, também posso garantir pelo mesmo caso. Aliás, não é o mesmo. Esse é lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Vamos lá para a letra G. A letra G, eu tenho aqui, ó, um ângulo que é oposto pelo vértice. E os dois são congruentes, têm a mesma medida. Logo, esse caso é ângulo, ângulo, ou aliás, lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. A letra H, esse lado aqui é igual para os dois triângulos. Logo é o caso lado, ângulo, lado. Essa, gente, infelizmente, eu não tenho o que falar. Não tenho como garantir, porque não tenho caso de lado, lado e ângulo oposto. Então, aqui eu não posso garantir. Infelizmente, não posso garantir. Embora pareça muito, eu não posso garantir. Aqui eu também não posso garantir, pois não existe caso ângulo, ângulo, ângulo. Não posso garantir. A letra K, eu posso garantir sim. Esse lado é comum aos dois, então é pelo caso lado, lado, lado. E essa daqui eu também não posso garantir porque só tenho dois elementos e eu precisaria de 3. Então aqui eu não posso garantir. Ok, gente? Essa era a nossa número 14. A número 15 era do glossário. E ela eu vou anotar para vocês e coloco lá no mural, tá bom, gente? Então, a nossa próxima é a número 15. A número 15 eu vou anotar aqui para vocês e vou deixar um tempinho no vídeo para vocês colocarem aí a correção no caderno de vocês no glossário, tá bom? Beijo, gente, e até a nossa próxima correção.